Olá, meu amigo, tudo bom? Seja muito bem-vindo para o Dante Responde mais especial que esse canal já viu, porque estamos simplesmente na 20ª edição desse quadro Quem Diria. Para você que não sabe o que é o Dante Responde, é bem sugestivo, né? É um quadro de perguntas e respostas, onde vocês me perguntam várias coisas e eu venho aqui para tentar responder. E todas essas perguntas foram tiradas lá do post da comunidade que eu sempre faço quando tem Dante Responde, e muito obrigado, porque esse foi o post que mais teve perguntas na história desse quadro. Vocês me ouviram falando que eu queria que esse Dante Responde fosse especial e vocês me entregaram isso, então muito obrigado. É importante dizer o seguinte, antes de mais nada, aqui no Dante Responde a gente fala sobre várias obras, vários temas. Aí na linha de duração tá tudo separado em blocos, ou seja, se você é uma pessoa que não gosta de One Piece ou não quer levar spoilers de One Piece, é só você pular a parte que eu falo sobre One Piece, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Outra coisa é que muitas das perguntas que vocês fazem já foram respondidas nos outros Dante Responde. Temos uma playlist com agora 20 vídeos desse, ou seja, muita pergunta foi respondida, então vai lá dar uma checada depois desse vídeo. E outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, é muito maneiro vocês participarem, a comunidade engajada do jeito que eu gosto, sendo que há algumas perguntas que não precisam da minha resposta porque ela já foi dada. Por exemplo, pessoas perguntando, cara, tu vai fazer um vídeo de Chainsaw Man? Pô, temos uma playlist aí de Chainsaw Man. Ou Dante, quais são os seus top 5 personagens preferidos? Já tem um top 10 personagens, vai lá. E se você é uma pessoa que se sente órfã do Dante Responde quando esse quadro não aparece para dar as caras aqui, saiba que lá no meu Instagram eu sempre tento fazer esse quadro Dante Responde Pocket pelo menos uma vez por semana, e é simplesmente muito divertido, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é muito engraçado, então se quiser vai lá me seguir, o link está na descrição. Antes de responder suas perguntas, eu quero te perguntar uma coisa: o quanto você se importa com o seu guarda-roupa, ao mesmo tempo o quanto você se importa com a sua paz de espírito? Se a sua resposta for bastante como deveria ser, eu trago a solução para todos os seus problemas, que é o quê? Insiders. Galera, a gente tá falando de uma roupa tecnológica que não deixa marca de suor, que é anti-odor, que desamassa do corpo, você não precisa passar ela. E mais do que isso, recentemente eu fiz um pedido na Insider, né? Porque eu gosto de produtos caros e também queria testar o serviço, porque uma coisa eu vir aqui e falar do produto e tal, mas e o que vem antes, né? E a entrega, o zelo, o atendimento, esse tipo de coisa tem que contar também. E eu só digo o seguinte, a minha compra chegou bem antes do prazo, perfeitamente embalado e mais. Qualquer compra que você faz no site da Insider, você ganha isso aqui, meu amigo. Esse saquinho aqui de guardar as roupas, isso aqui é o sonho de qualquer mãe. Quando eu abri a encomenda aqui em casa e mostrei pra minha mãe, ela só faltou chorar de alegria porque ela finalmente ganhou mais um saco pra ela guardar os sapatos dela. Então eu dou muito valor pra uma marca quando ela se importa com esse tipo de coisa, com esse zelo, com esse afago no cliente, sabe? Isso prova que realmente é uma marca de excelência que tá preocupada com você. Então não dá bobeira, clique no link da descrição e acesse o site da Insider e use o meu cupom Inferno de Dante, tudo maiúsculo, para garantir 15% de desconto. E como você viu aí, tem roupa para homem, para mulher, do PP ao XXGG, ou seja, para todo mundo. Aqui ó, roupa de manga longa nesse frio do cacete. Então não perca tempo e mostre para eles a força da nossa comunidade do Inferno de Dante e utilize esse cupom até cansar. Tá na hora de responder algumas perguntinhas. Ítalo Michael perguntou aqui: fala Dante, o que você acha sobre a morte do Avidol? Sempre achei ela muito impactante, sem despedidas, brutal, inesperada, quase como uma morte na vida real. O tempo todo na luta do Polnareff tive a impressão que ia dar um jeito dele voltar, mas no final tudo sempre esteve perdido. Há teorias de que ele sofre naquele vazio do Vanilla Ice até hoje. O que você acha? A morte do Avidol é impactante por dois motivos. Primeiro, que não é só ele que morre, ao mesmo tempo morre o Iggy também, que é o nosso cachorrinho preferido. Porém, a gente tem essa impressão que a morte dele é impactante por causa da mudança de tom. Stardust Crusaders, a parte 3, é uma parte bem descontraída de Jojo. Tudo bem que alguns personagens têm plots bem sérios, como por exemplo o Polnareff indo atrás do assassino da irmã dele, e o próprio Joe Brando como vilão, na qual a gente sabe o quão mal esse cara pode ser. Mas ainda assim, com tudo que a gente viu, a morte do Avidol ela é muito abrupta. A gente realmente, como você disse, a gente não tava esperando e ela acontece daquela maneira, e eu não acho que isso foi, né, acidental, só foi tipo, nossa, o Araki perdeu o rio
ritmo e o tom. Eu acho que isso foi proposital por parte do autor para ele dizer que esse é o final e agora as consequências vão vir à tona. Esse grupo conseguiu fazer o impossível de fazer toda essa viagem, passar por todos esses inimigos, mas agora a gente chegou no vilão final e nos seus braços direitos. Agora não tem mais pra onde correr. Eu acho que era essa seriedade que Araki queria no conflito final, onde todos os personagens seriam envolvidos. Não é à toa que com Kakyoin é a mesma coisa, ele também morre de uma maneira muito abrupta, né? A gente não tava esperando que ele ia morrer tão rápido. Isso tudo foi feito para engrandecer o final, na minha opinião. Diego Mendes perguntou aqui: pretende fazer vídeos sobre a fase atual de Jojo? Sou fã de carteirinha da obra, mas essa parte é que tem menos chegado até mim e tenho visto menos da comunidade também. A parte 9 de Jojo Lands realmente está sendo uma das mais complicadas de ler e se interessar. Tem certos personagens e momentos nessa parte que eu gosto muito, mas eu acho que ela carece de algumas coisas. Por exemplo, na parte 8 de Jojo Lion, que também é vastamente criticada, eu acho que ela se mantém interessante pelo viés da familiaridade. Ela é uma parte que faz um paralelo direto com a parte 4, que é muito querida. O Gap é um paralelo com o Josuke, a gente tá na mesma cidade, a gente vê referências toda hora a Steel Ball Run, que foi a parte mais amada, mas a parte 9 é a parte mais desgarrada de toda a mitologia até então, com exceção, é claro, da porra do Kishibe Rohan. Mas eu acho que pelo Araki ter seguido por esse caminho e ter abandonado a mitologia já criada, ter um resgate de alguns personagens, faz com que a trama, que ainda não introduziu o vilão principal da obra, que é um dos grandes ativos de Jojo, não consiga se sustentar, sabe? Porque a parte 8 também sofre disso. A gente só vai conhecer o vilão final lá na puta que pariu. Mas até esse momento chegar, tem vilões secundários que são maneiros, são bacanas, são legais. A parte 9 também tem, mas você vê que eles são vilões secundários. Eles não são vilões que vão, né, se estender por muito tempo. Então eu acho que essa parte 9 diz muito mais sobre nós do que o trabalho de Araki. Eu acho que a gente tá viciado em uma estrutura e formato meio ruim pra julgar, entende? Eu não acho que Jojo Lands é ruim, eu só tenho o mesmo problema que você. Ela ainda não me capturou, mas vamos torcer pra que ela consiga, né? O Predo perguntou aqui: qual parte de Jojo que você mais gosta? E a outra pergunta é: sempre escuto pessoas falarem que o Jonathan é o melhor Jojo, porque dizem que ele é muito puro, mas eu acho que ele é só um personagem raso e sem muitas camadas. Qual a sua opinião? Eu já disse isso algumas vezes nesse canal, eu sempre fico numa disputa entre a parte 3 e a parte 7. A parte 7 é a melhor tecnicamente, eu volto pra reler ela e alguns pedaços dela sempre que eu posso, eu amo essa parte. Mas a parte 3, pra mim, é a parte que me fez eu me apaixonar pela obra, me apaixonar pelo universo maluco do Araki. Muitas pessoas consideram a história das Crusaders meio maçante, ela se estende demais, tem muitos episódios, muito mais do que as outras, mas sinceramente eu acho isso muito bom. Eu não queria que aquele grupo acabasse, aquela dinâmica acabasse, eu simplesmente me apeguei demais com aqueles personagens. Além de provavelmente ser a parte mais fundamental, porque é nela que somos introduzidos aos stands, um sistema de poder que se estende até hoje, né? Então, sendo frio, eu diria a parte 7, sendo emocional, a parte 3. E a respeito do Jonathan, tem algumas paradas. Eu agora mais velho consigo apreciar mais Jonathan Joestar. E o que você falou não tá errado. A gente tá falando de uma parte, né, a Phantom Blood, que é da década de 80. Um momento onde obras, sobretudo shonens, elas não se preocupavam em ser profundas e ter 1 bilhão de camadas. E essa é a grande piada dessa parte, né? O Dio, ele é literalmente mal por ser mal e o Jonathan é bom por ser bom. Mas principalmente a conclusão e morte do Jonathan é algo bem fora da caixa, até mesmo pros padrões da época. É bem impactante a morte dele. E eu acho ele um bom Jojo pela sua simplicidade. Eu não acho que personagens precisam ser complexos e profundos para serem bons. Isso não é regra, sabe? Se você fosse fazer um como criar sobre você, qual seria o tema? Como criar um imbecil? Como criar um idiota? Como criar um guri? Sei lá. Peninha nos Games falou aqui: você chorou nesse último episódio de One Piece 1136? O que você espera do futuro da obra no anime? Sobre a questão deles poderem fazer mais e mais hiatos, pois o ritmo dos próximos arcos existe uma qualidade muito grande, tipo onde todos os episódios serão pedradas basicamente. Não há o que dizer, talvez seja o episódio mais lindo que eu já vi em One Piece, não é à toa que teve uma avaliação tão alta. E eu não lembro literalmente quando foi a última vez que eu chorei de soluçar vendo alguma peça de entretenimento, mas
esse episódio me fez fazer isso. A direção e edição desse episódio é uma putaria. Quando eu revi esse episódio, eu notei alguns gatilhos cachorros que fazem você chorar, que fazem você destravar a barreira das lágrimas. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E sobre a questão do futuro do anime, cara, se houvessem mais hiatos em One Piece, eu sinceramente não me importaria. É claro que é difícil, né, ficar, por exemplo, como teve agora, 6 meses sem One Piece. É meio chato, com certeza, mas sinceramente eu tô mais preocupado em ver a obra-prima que One Piece merece ser de maneira adaptada para anime do que ver o anime, até porque eu leio o mangá, então não tem essa carência. Gabriel Schmidt falou aqui: vi uma teoria no TikTok, começou mal, falando sobre o Davy Jones, que em um SBS o Oda confirmou que Davy Jones foi um pirata tão cruel que o próprio diabo amaldiçoou ele a vagar no fundo dos oceanos. Considerando que Mu tem uma forte conexão com o diabo e Davy Jones está sendo tratado como uma figura importante agora no flashback do Loki, quais chances de Mu ter amaldiçoado Davy Jones a ficar no fundo dos oceanos e ele ser o homem da cicatriz de queimadura? Essa é uma teoria que está ganhando bastante força. Pessoalmente, eu continuo achando que o nome Davy Jones foi mencionado pra gente ter a ligação com o Dave Backfight do Shebeck. O problema dessa teoria pra mim é o seguinte: a gente já viu o holandês voador, está com o Vanderdecken, que é o babaca incel da Ilha dos Homens Peixe, e se a gente considerar que o Davy Jones é um homem da cicatriz de queimadura, a gente tem a seguinte informação: o Road Poneglyph que tá em posse desse cara é o mesmo Road Poneglyph que estava na Ilha dos Homens Peixe, que sumiu depois de Roger ter concluído sua volta ao mundo. Ninguém sabe como ele sumiu de lá, e por causa disso pessoas teorizam que sejam ou os piratas Roger, que saberiam onde aquela merda está e saberiam a importância dela, ou algum pirata ou pessoa conectada com o Barba Branca, já que os piratas Barba Branca dominaram a Ilha dos Homens Peixe por um tempo logo depois da morte do Roger. Se for o Davy Jones, um homem de cicatriz de queimadura, por que caralhos ele só pegou agora o Road Poneglyph, considerando que ele vai ter mais de, sei lá, 400 anos de idade? Será que faz parte de uma profecia? Será que Mu, depois de Roger ter lançado a nova era da pirataria, essa figura com um contrato com o Davy Jones falou: cara, agora é hora de você pegar aquela merda? Eu sinceramente não sei, mas é algo que poderia explicar, por exemplo, os redemoinhos que ocorrem, né, com quem se aproxima do barco do Davy Jones. Eu acho que isso seria interessante. Mas ainda é uma teoria com algumas pontas soltas, bastante na verdade. Bombom ou Kit Kat? Pessoalmente Bombom, mas Kit Kat, se quiser fechar comigo, tamo junto. O que você acha que é o One Piece? Você acha que Elbaf será um arco curto ou longo? Obviamente não dá pra saber o que é One Piece, mas eu acho que envolve muito tesouro. Eu acho que vai ter sim tesouro, aquele tesouro pirata, essa parada, essa mítica, essa lenda. Agora, o que foi a parada que fez, né, a tripulação do Roger rir? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Eu sinceramente acho que é o Rio Poneglyph, né? O Poneglyph que contém todas as informações sobre tudo, e no fim tem uma marcação nesse Poneglyph, igual a marcação que o Roger fez lá no Poneglyph de Skypiea, com o Joy Boy falando: cara, essa linguagem aí não existe, a gente inventou essa porra pra passar despercebido, eu sei falar que nem vocês, hahaha. Eu não sei, eu não acho que essa piada seria tão engraçada assim, mas me deixa, porra. E essa pergunta sobre Elbaf é muito boa, porque na minha visão, o que tá sendo construído de uma forma que eu não sei se eu gosto, é que talvez Elbaf seja o palco da grande guerra prometida. Gunko e Mu e os Cavaleiros Sagrados estão lá, tá tendo uma movimentação imensa nessa ilha. Eu sinceramente acho que não, acho que seria muito arriscado fazer um evento tão grande nesse momento, até porque muitas peças estão afastadas no momento. Mas eu não acho que Elbaf seja um arco curto, eu acho que é impossível um arco tão esperado ser só um arco de transição, mas ainda assim eu acho que vai ser um arco maior que Egghead e menor que o ano Dressrosa. Francisco Júnior: Dante, com One Piece chegando aparentemente ao fim e o Oda ainda adicionando histórias de personagem e conceitos, você não tem medo do final ficar corrido ou incompleto? É meio unânime na comunidade de One Piece que o Oda já sabe qual vai ser o final, no sentido de que ele já sabe o que é One Piece, quem que vai ser o novo Rei dos Piratas, a guerra final. Esses grandes plots já é algo que já foi pensado. Agora, eu não acho que nenhum fã de One Piece é iludido o suficiente para achar que
que todos os mistérios introduzidos na obra serão respondidos até o final. E sinceramente, eu não quero que todos os mistérios sejam respondidos. É isso que dá a graça do mundo de One Piece, essa aura misteriosa que esse mundo misterioso tem. É óbvio que quando a gente conheceu o Reino Antigo, provavelmente ter o flashback desse lugar e saber mais e mais coisas sobre a configuração atual do mundo, muita coisa será respondida, né, de tabela. Mas outras coisas é interessante que fiquem só no campo das ideias e nas teorias. É isso que faz ser interessante. A gente vê One Piece querendo saber que porra é o One Piece. A gente tá atrás de um mistério. Ter visto o final de um ano como foi em um arco tão esperado, ter um final daqueles é algo que dá um pouco de medo, sim, porque a gente vê que o cara também não é de ferro, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo que aquele final do arco de Wano é uma bagunça. Mas até agora, cara, eu tô adorando o ritmo da saga final. Tem coisas que eu discordo ali, mas é claro, não vai ser perfeito nunca. Mas eu tenho fé, tenho esperança, vamos junto. Kelton Pereira falou aqui: imagino que o Loki entrará para os Mugiwaras. Uma coisa que me daria esse indício é fazer um paralelo da luta final entre Barba Negra e o Chapéu de Palha. Tirando os capitães, Chapéu de Palha são 9 e Barba Negra são 10. Fazendo um paralelo de confrontos, não consigo imaginar nenhum Chapéu de Palha enfrentando o Sun Juan Wolf, por exemplo. Acha esse argumento plausível? Pelo que está sendo construído e pela forma que os caminhos estão se desenhando, o Loki tem tudo para ser um novo Chapéu de Palha. Sendo que existem alguns argumentos contra, por exemplo, como ele vai caber no Thousand Sunny sendo daquele tamanho. Segundo, o Loki é viciado na ideia do Rox de Shebeck, ou seja, ele seguiria mais o Teach, que é o seu filho, do que o Luffy. Isso que falou no seu comentário não te ajuda. Se a gente chegar na batalha final contra os Piratas de Barba Negra e o matchup do Loki for a porra do Sun Juan Wolf, eu acho que todo mundo dropa o mangá na hora. O Sun Juan Wolf foi derrotado pelo Garp com um soco, cara. Tudo bem que ele é grande, mas contra o Loki não tem jeito, amigão. Então assim, eu gostaria bastante que o Loki entrasse pro Chapéu de Palha, mas existem muitos argumentos contra, entende? WL Barbosa, fala Dante, beleza, me responde dessa vez, nunca sou escolhido, agora só hora. Quero saber sua teoria sobre a origem de Rox de Shebeck. Você acha que ele era um rei, um ex-marinheiro, um dos criminosos que estavam em Shinosu e conseguiu fugir? Alguém que conseguiu fugir de uma das caçadas, igual a de God Valley? Com certeza, esse é o maior mistério envolvendo esse personagem, né? O que Rox era antes de fazer tudo o que ele fez. Primeiramente, eu descarto a possibilidade dele ser um ex-marinheiro, um ex-agente do governo, porque se fosse o caso, já naquele capítulo alguém reconheceria ele, alguém falaria dele, coisa do tipo. A outra questão é que eu não acho que ele era um criminoso procurado e o caralho, porque o que dá a entender é que a primeira recompensa que ele recebeu foi aquela depois do ato dele no Reverie. E eu descarto ainda mais a possibilidade dele ser um rei, porque ele simplesmente sequestrou 5 reis e ninguém falou: nossa, o rei Shebeck sequestrando 5 reis. Eles falaram: um homem estranho com roupas pretas. O que faz a gente pensar, aonde que um filho da puta poderoso desse estava antes de fazer tudo isso? Porque quando ele surgiu, ele já surgiu forte pra caralho. A única pista que pode nos levar ao passado dele, mais ou menos, é o fato dele admirar o Davy Jones, ou seja, pode ser que ele venha de uma ilha com uma certa cultura pirata, como por exemplo Jaya, que era um ponto pirata. Foi lá que teve o encontro icônico, né, de Barba Negra e Luffy pela primeira vez, e além disso ele foi alguém que teve acesso à informação suficiente para saber que Moon existia antes mesmo de chegar na Sala das Flores. E quem nesse mundo pode obter esse tipo de informação, tá ligado? É muito louco toda a aparição dele, tudo, a forma que ele é apresentado. Com certeza esse é o maior mistério desse personagem e eu quero muito que seja explicado nos próximos capítulos. Chibi Pro, opa Dante, queria saber a sua opinião do arco de Skypiea e por que muita gente não gosta dele. Assim como a maioria das reclamações acerca do anime de One Piece, tudo se resume a ritmo. Não existe um anime tão criticado pelo seu ritmo como One Piece. E Skypiea 1, que eu tenho que admitir, sofre bastante com isso, principalmente naquela introdução, quando eles conhecem lá os braços do Enel, aquela galera, eles passam por aquelas provações. Essa parte é chata pra caceta. Aí o Luffy depois passa 5 episódios na barriga daquela merda, daquela cobra. Só de lembrar eu já fico irritado. Então sim, One Piece sofre muito com o ritmo, sofre até hoje. O arco de Dressrosa, por exemplo, é um caos nesse sentido. Por isso que eu falo, se você não tá hypado o suficiente, se você não tiver gana o suficiente, leia o mangá, que é 20 milhões de vezes melhor. Lux Z. Opa Dante, eu gostaria de saber qual é a sua opinião de como o anime de One Piece foi melhorado com o tempo. Você gostava do traço antigo
contigo? Tem alguma expectativa de melhora no jeito que faz os episódios? Alguma esperança de filmes ou spin-off de alguns personagens? O traço de One Piece pré-time skip tem seu charme, eu pessoalmente gosto bastante, porque, né, tem toda aquela nostalgia envolvida, é por aquele traço que eu aprendi a amar essa obra, que eu vi esses personagens da maneira lúdica que foram apresentados, mas eu não desgosto do traço atual, nem da animação atual, né? Por exemplo, vide Egghead, que são designs incríveis e animações incríveis. E sinceramente, eu espero que daqui pra frente no anime, a obra se permita a se arriscar um pouco mais no sentido da visão artística de quem tá dirigindo, de quem tá animando. Principalmente um ano, a gente viu um formato que eram vários episódios no mesmo estilo e tal, que alguma hora mudava, sendo que aí tinha um episódio que mudava tudo, a animação ficava completamente fluida, direção artística no caralho, e aquela porra era o melhor episódio que você já viu na sua vida. Sendo que vendo em retrospecto é muito dissidente, no sentido de que você tá esperando de novo por um episódio daquele e agora você é condenado a ver mais 10 episódios com aquela animação que agora você acha que é porca comparado com a outra. Em Egghead eu senti que eles acertaram mais isso, sendo que ainda assim tem esses episódios que é a galera do PNG e o próximo episódio é a animação louca do caralho. E eu acho que o hiato que a obra passou foi pra exatamente isso, pra ficar mais uniforme os episódios a partir daqui. E assim, One Piece segue uma temática de que os filmes não são canônicos, né? Existem informações canônicas reveladas, mas eles não são canônicos per si. E eu também gostaria que eles se arriscassem mais nesses filmes, como por exemplo foi lá o filme de terror de One Piece, né? One Piece contra o Barão, não sei das quantas. Esse filme é foda pra caralho e explora One Piece num gênero que a gente não tá acostumado. E obviamente qualquer fã de One Piece é louco pra ver inúmeros spin-offs, né? Sendo que muitos possíveis spin-offs talvez tenham seu momento nas telas, né? No anime. Então, por exemplo, muita gente pede o spin-off de God Valley, mas provavelmente a gente vai ver o evento de God Valley em si, como ele aconteceu. Mas com certeza ficaria louco pra ver o spin-off ali do trio monstro da marinha nos tempos áureos, Sengoku, Garp, Tsuru. Um spin-off de histórias que aconteceram há 100, 200 anos atrás. Eu acho que seria interessante também ver. Dante, qual a sua sincera opinião sobre Sorocaba? Brincadeira, poxa vida, eu nunca fui pra Sorocaba, não tem como eu desejar nada pra ela. Só sei que é uma cidade de São Paulo aparentemente bem agradável, inclusive tá fazendo 14 graus lá. E aparentemente tem como seu centro a Praça do Coreto. Laranjinha perguntou aqui: opa Dante, já pensou em falar sobre Billy Bat? Billy Bat é a única obra de Naoki Urasawa que eu ainda não li. Inclusive no Anime Friends eu adquiri isso aqui, ó, primeiro volume de Billy Bat. Vou ler e com certeza vou fazer coleção desse mangá. Não lançou ainda todos os volumes dessa coleção, mas depois eu vou ler tudo e aí com certeza trarei um vídeo para vossa senhoria. Só tem um pouquinho de paciência, beleza? Nada demais, 9174, ele já tá na segunda temporada tentando perguntar essa merda. Chegou do seu dia, irmão. Dante, tudo certo? Já pensou em fazer um vídeo dedicado a um artista e fazer um vídeo como se fosse uma biografia? Ou um vídeo do tipo como criar uma obra ou como criar um anime? Pergunto por você sem mencionar Togashi ou Takehiko Inoue. Sim, essa é uma ideia antiga que eu já tô com vontade de fazer há bastante tempo, só tô esperando o momento certo. Até porque, pra falar desses mestres, eu quero que seja um vídeo completo, bem feito, onde eu tenha estudado bonitinho, pra realmente honrar a memória e a vida dessas pessoas. Mas não, eu não pretendo fazer um como criar um anime, nem algo tão amplo como criar uma obra. Eu tento sempre fazer algo mais específico, né? Como criar um conceito e coisas do tipo. É assim que eu opero. Heloísa Monf perguntou aqui: pensa em trazer um vídeo sobre Bungo Stray Dogs? Adoro a ideia deles pegarem escritores para inspirar personagens da obra. Essa talvez seja uma das promessas mais antigas que eu fiz aqui no canal, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo A Gente Responde, eu disse que algum dia teria um vídeo sobre o Dazai, e até agora nada, mas eu gosto muito de Bungo Stray Dogs, eu tenho que rever pra fazer esses vídeos, e sim, eu também adoro esse conceito, e não só os personagens, como as habilidades também têm nomes ou de obras de autores ou dos próprios. É um anime muito único pra quem nunca viu, e se você gosta de Boku no Hero e coisas parecidas com isso, com certeza você vai adorar Bungo Stray Dogs. Kaique Miliano, o cara é paulista, tio. Dante, você já viu a obra Dungeon Mesh? Se sim, pretende fazer um vídeo sobre? Sim, já vi essa obra-prima em forma de anime chamada
Dungeon Mesh, um excelente anime, ainda mais pra quem curte RPG, esse tipo de temática. Eu amo essa obra, mas é um daqueles animes que é tão maneiro, é tão bom que, sei lá, eu nem tenho muito o que falar sobre, sabe? Eu só tenho que recomendar para as pessoas verem. Tem uma coisa, na verdade, que talvez daria um vídeo sobre o anime, mas aí fica pro futuro, fica aí na tua cabeça. Som 080. Quais são os próximos animes que você pretende fazer um especial, igual o vídeo de Naruto Shippuden? Cara, eu tô com um plano de um especial de final de ano que eu acho que vai ser muito foda. Já adianto, será sobre Dragon Ball e vai ser um pouco na pegada do vídeo de Naruto Shippuden. Não vai ser tão crítico assim, mas eu acho que vai ser bem divertido. Mais Togan, que porra de nome é esse? Dante, pretende falar sobre Wolfgang Grimmer em algum momento? Com certeza absoluta. Infelizmente eu não tô falando tanto de Monster quanto eu gostaria. É uma certa vergonha, né? Afinal, a foto de perfil do meu canal é o Johan Liberty. Mas esse vídeo já tá engatilhado, já tem até nome, inclusive. Eu não vou falar pros ladrões não me copiarem, né? Eu tô vendo vocês. Raul Marculino. Olá, Dante. Suavim. Quando você vai lançar mais vídeos sobre as lutas de Shumatsu no Valkyrie? Eu não quero acabar com a festa de ninguém, mas as duas lutas que eu acho mais fodas e que eu tinha algo a falar, eu já falei, que era a luta de Buda contra Zerofuku e Jack contra Hércules. Tem outras lutas boas e conteúdo de Shumatsu dá muito certo, vocês amam, mas sei lá, eu não sei se eu vou querer fazer. Não foram lutas que me impactaram tanto quanto essas duas. Então, vamos ver, vamos aí. Vai que. Vitor Moreira, fala Dante, já leu ou assistiu Slam Dunk? Se sim, seria legal um vídeo sobre o fenômeno que ele foi. E qual é o seu esporte preferido? Como um bom brasileiro, meu esporte preferido é futebol, apesar do Vasco não estar ajudando nesse quesito. E não, infelizmente nem vi, nem li Slam Dunk, o que é um sacrilégio, eu sei. Mas com tantas coisas boas que eu ando ouvindo sobre essa obra durante tanto tempo, eu com certeza vou ter que dar uma chance no futuro. Então com certeza, em algum momento vou ver, vou ler, e com certeza vai ter um vídeo sobre. Miguel Abreu, opa meu filho, bom, sou. Já pensou em fazer um top 10 mortes? Puta que pariu, irmão. Palmas pra esse gênio. Vocês não sabem o quanto eu quebro a cabeça pra pensar num tema de top 10, cara. É muito mais difícil que vocês acham. E sim, por sua causa, teremos o top 10 mortes, provavelmente o próximo top 10, só não sei quando vai lançar, mas obrigado, meu amigo. Como você conversa com mulheres? Geralmente com a boca. Abóbora 091, você já leu Ashita no Joe? Você acompanha Marvel e DC? Se sim, quais são seus heróis favoritos? Nunca li Ashita no Joe, é uma obra que vocês também me recomendam há muito tempo. E no Anime Friends, olha quem chegou também, cara. O primeiro volume de Ashita no Joe. No caso, eu tenho 2 volumes. E a mesma coisa que eu falei com o Billy Bat, vou ler, vou absorver e com certeza trarei um vídeo no futuro. E tipo assim, eu tenho 2 personagens preferidos, tanto da Marvel quanto da DC. É um pouco nebuloso considerar ele heróis no sentido clássico da palavra, mas de qualquer maneira, na Marvel é o Surfista Prateado, Norrin Radd, muito por causa da HQ Surfista Prateado Requiem, que pra mim é a melhor que eu já li na minha vida. E na DC é John Constantine. Mas se você estiver falando de heróis no sentido clássico, meu herói preferido é o Homem-Aranha, o Peter Parker, amigo da vizinhança, não tem muito como fugir. E o meu herói preferido da DC é o Batman, não tem jeito, tem que respeitar. E o Caco Yamagis, que eu dei baixinhos, membro do canal. Primeiramente, Dante, Marry Me. Você escreveu errado, né? O Mary seria com A aí. E, bom, tem que pensar, né, nisso aí. Segundamente, já leu ou assistiu Saikikusu no Psy-nan? E terceiramente, você é alérgico a frutos do mar de modo geral ou somente a camarão? Minha avó quer te convidar pra jantar. Nunca vi Saikikusu, inclusive é uma das obras que tá na minha lista há mais tempo. Tem que ver em algum momento. E como que você sabe que eu sou alérgico a camarão? De onde... Eu já falei isso em um vídeo? Você tá me assustando, cara. Alendado Simon. Dante, me fala, você pretende fazer vídeos diferentes do que você costuma trazer pra nós no canal? Como reacts, gameplays ou até mesmo lives? Então, mais e mais eu sinto que eu tenho que entrar nesse meio, até mesmo pra me readaptar e me atualizar no mundo. Eu tô com vontade de voltar a fazer lives há muito tempo. Pra você que não sabe, eu comecei fazendo lives na internet, não deu certo, e por causa disso eu tenho um certo trauma, assim. Foram tempos bem sombrios, mas eu acho que inevitavelmente isso vai acontecer. E esse é um caminho natural até mesmo para o criador de conteúdo ser mais engajado com a sua comunidade. Esse tipo de laço é importante você ter para você, né, conseguir crescer e criar uma comunidade foda no processo. Então, se eu aparecer aí fazendo essas peripécias, saiba
que eu venci alguns medos, venci alguns traumas, sinto orgulho. LZGP, salve Dante, o que você acha dos animes chineses que estão tendo sua ascensão agora? Super Cube, Tube Hero X, Lord of the Mysteries, com suas animações incríveis. Você acha que no futuro pode haver ainda mais animes chineses dominando o cenário? Um salve de Minas Gerais. Opa, tamo junto, pão de queijo, aiço. Desculpa pelo estereótipo. Foi mais forte que eu. Esse ano, eu acho que foi o ano que a gente viu o quão a indústria japonesa está ficando pra trás, né? A gente já tinha percebido isso com a segunda temporada de Solo Leveling, com o anime coreano conseguindo fazer o estardalhaço que fez, e agora essas obras chinesas entrando em peso, né? Tube Hero X, inclusive, desbancando o horário que One Piece passou por mais de 20 anos na TV japonesa e pegando pra ele. Literalmente, entrou já sentando na janela. Sinceramente, eu acho que é inevitável uma dominação chinesa acontecer, até porque a China tem muita gente e, obviamente, dessas pessoas, muitas pessoas vão ser criativas e eles têm basicamente dinheiro infinito para esse tipo de produção. Sendo que se a gente pegar o exemplo do Tube Hero X, que é o anime chinês que eu estou vendo, a gente viu nos primeiros episódios aquela troca de animação fantástica, né, que oscilava entre 3D e 2D e parecia que aquilo tudo tinha um sentido na trama, tinha um poder narrativo, sendo que a partir de determinado episódio eles só mudaram para uma animação 2D e meio que perdeu aquele a mais, aquele diferencial. E ainda continua sendo uma animação 2D incrível, mas ele meio que perdeu o motivo pela qual ele se tornou algo tão famoso em tão pouco tempo. Eu tô gostando de Tube Hero X, eu principalmente gosto muito mais da premissa e como aquele universo funciona, completamente atual, mas obviamente como qualquer coisa eu tenho minhas ressalvas e essa brochada da mudança de animação eu acho que pegou muita gente, inclusive. O Lord of the Mysteries, eu tentei ver o primeiro episódio, mas eu tava com muito sono, eu achei um saco, eu não consegui terminar de ver, mas pode ser porque eu tava com sono. Eu vou tentar rever porque essa é uma obra que muita gente fala muito bem e eu já vi que a animação realmente é de outro mundo. E aí aquela parada, na minha opinião, com as obras que eu vi da China, eu ainda não acho que elas podem desbancar de maneira narrativa as obras que a gente já tem. Mas no quesito talvez mais importante para novos telespectadores, que é a animação, ele vá pra frente pra caralho, até porque como Demon Slayer foi um sucesso do caralho, muito por causa de sua animação. O tal do Vasto Lord tem previsão para quando vai fazer a tão aguardada Como Criar segunda temporada? Então, eu falei algum tempo atrás que em determinado momento vão acabar os temas de fazer Como Criar e eu vou ter que implementar uma segunda temporada, né? Repetir os temas. E assim, isso ainda tá longe de acontecer, sendo que eu sei qual vai ser o último Como Criar, que é um vídeo que eu já tô cozinhando há milhões de anos, vai ser um vídeo foda pra caralho, vai ser um vídeo muito maneiro mesmo e esse vai ser o fim, tá bom? Mas eu também já tenho ideias dos Como Criar 2, que vocês nem sabem. Henrique Temperini, você está acompanhando a nova temporada de Dandadan? Se sim, o que tá achando? Pretende fazer algum vídeo sobre? Eu tô gostando da segunda temporada e eu gosto de Dandadan, eu só não acho ela tão maneira assim a ponto de fazer um vídeo dedicado a ela, pelo menos ainda. Eu sou alguém que não li o mangá e com a animação do Science Saru, sinceramente nem tenho interesse. A animação de Dandadan é muito foda, eu adoro esse estúdio, talvez seja o meu preferido. Mas sim, até agora tô gostando bastante. Gabriel Vivaz, opa Dante, pra você qual anime barra mangá com os melhores designs de personagem? Assim, é clichê, mas eu acho que é clichê por um bom motivo, porque eu acho que não existe obra que compita com Jojo quando o assunto é algo relacionado à estética. É algo muito único, muito autoral, muito original. É algo tão grandioso que tem influência em várias marcas de moda. Inúmeras marcas de moda querem trabalhar com Jojo Araki por causa exatamente do seu estilo. Talvez a única obra que chegue perto nessa grandeza estética seja Bleach. O Chichikubo é uma máquina em fazer personagens com designs muito fodas, principalmente o quesito das roupas e tal, eu pago um pau fudido. Little Luen 01, fala Dante, você já teve alguma vontade de falar de outras mídias, filmes, séries, etc, mas desistiu de trazer pro canal por conta de não se encaixar? Então, provavelmente você já está prevendo aí que eu vou falar sobre Paraíso de Dante, eu vou falar daqui a pouco sobre, vou dedicar uma pergunta só pra isso, antes que você reclame. Mas eu peguei essa pergunta aqui porque agora eu quero ouvir um feedback sincero de vocês, eu acho que vai ser bem importante, então levem a sério só esse comentário. Eu tenho um bloqueio muito grande, eu não sei porquê, de
trazer vídeos sobre HQs aqui para esse canal. Mas quanto mais o tempo passa, eu vejo que, tipo assim, são mídias que conversam. Eu falo muito de mangá, falar de HQ seria algo semelhante, os públicos são bem parecidos. Então eu queria saber se eu teria essa adesão aí, porque sinceramente no Parede de Dante eu tô imaginando outra coisa, sabe? Que talvez até mesmo um vídeo sobre HQ não seria tão aceito. Então diga nos comentários se você aceitaria um vídeo sobre uma HQ aqui no canal, se você veria, se você gostaria. Leve a sério, por favor. Brena Mauri, fala meu mano Dante, manda salve pro meu peixe chamado Fujimoto. Salve Fujimoto, belo nome inclusive. Qual emprego você já teve fora do YouTube? Você tem algum youtuber favorito ou que serviu de inspiração pra você começar o canal? Qual obra que você ainda não fez um vídeo sobre, mas tem muita vontade de trazer pro canal? Youtuber, se você considerar isso uma profissão, é a minha primeira profissão. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, nunca trabalhei com outra coisa que não com internet. Antes disso, eu sou o que você chamaria de vagabundo profissional. A minha principal inspiração para criar o canal foi o Evandro do Mangaque, já que o canal começou com a proposta de ser um canal de teorias de One Piece, que nem ele era. Mas para entrar nesse jogo, as figuras que mais me inspiraram e mostraram que eu posso fazer vídeos acerca de animes e mangás é o Guto da Cronosfera e o Evandro, que inclusive encontrei eles no Anime Friends, olha só que bonitinho. E a obra que eu quero falar muito nesse canal são essas duas aqui, esses dois posters, mas esse aqui com certeza, cara. Ghost in the Shell é uma obra que eu quero fazer um vídeo foda sobre, eu mal posso esperar, sendo que eu tenho que rever e rever várias vezes, tenho que estudar bastante sobre para trazer um vídeo foda pra vocês, mas eu amo essa obra e eu quero muito poder transmitir esse sentimento que eu tenho pra vocês em forma de vídeo. Guilherme Caolho perguntou aqui, se eu fizer um desenho seu, onde é o melhor lugar pra te mandar? Posso te marcar no Instagram? Pra você que não sabe, está aí na tela o meu e-mail de contato, se você quiser mandar qualquer coisa, não só fanart, mas também teoria de One Piece, essas merda aí, fique à vontade, tá bom? E se você fizer uma arte minha, uma edit minha, um filme meu, qualquer merda que for, cara, sinta-se à vontade ou mandar nesse e-mail ou mandar no Instagram, você é livre e eu vou agradecer muito. Obrigado pelo carinho. Surinu4573, dentre todos os filmes e animes que você já viu, qual mais te impactou e mudou o seu caráter? No quesito animes é bem mais fácil, eu posso falar de várias obras, posso falar que One Piece me moldou porque foi a obra que me introduziu para todo esse mundo, eu cresci com essa obra e foi me moldando com o tempo, com certeza. Posso falar de Hunter x Hunter, como foi a obra que me fez ver de maneira mais analítica, obras como um todo, mas as obras que mais me tocaram e mais me entregaram lições para a vida, com certeza foi Vagabond e Berserk, na qual já expliquei várias vezes em vários vídeos aqui nesse canal. Sendo que falando de filmes, eu brinco sozinho aqui na minha imaginação, que nem um idiota, meio que formando meus 4 filmes do Letterboxd, Pra você que não sabe, o Letterboxd ele pergunta para as celebridades quais são os 4 filmes favoritos dela e ela responde. E aí eu fiz o meu, sou presunçoso mesmo. E aí os 4 filmes que mais me impactaram e talvez moldaram o meu caráter, qualquer merda que seja, foi Alice no País das Maravilhas, o clássico, o desenho. Eu amo de paixão esse filme, é o meu filme favorito da vida. A Viagem de Chihiro, eu simplesmente amo esse filme, a forma como tudo é apresentado, meu Deus do céu, cara, é um dos filmes mais sentimentais que eu já vi. O terceiro eu fico entre 2 que seriam ápices aí do cinema hollywoodiano, que querendo ou não a gente cresceu vendo, a maioria de nós. Eu fico entre Poderoso Chefão e Pulp Fiction. São obras que pra mim você tem que ver pra entender o mínimo de cinema, entender como as coisas são feitas e como a criatividade de um diretor aliado com a maestria de atuação fazem uma obra chegar no nível de obra-prima. E o quarto, que pra mim é pra exaltar o cinema nacional, que é muito importante, é Cidade de Deus, que pra mim, que sou carioca, que vivo literalmente a 15 minutos da Cidade de Deus, que passei a minha infância inteira pra Cidade de Deus pra ir, pra minha escola, esse filme ele tem um gosto especial, é uma obra quase documental sobre o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu amo tanto, apesar de todos os problemas. Então tá aí, eu transformei a sua pergunta na pergunta do Letterboxd, mas enfim. Andrei Damasceno, salve Dante, gostaria de saber o que você acha dos flashbacks utilizados como recurso narrativo para dar mais profundidade a algum personagem, mais especificamente quando algum personagem está prestes a morrer e até então ele não teve nenhum grande desenvolvimento e é só um personagem ok. Assim, as pessoas mais puristas, quando o assunto são peças de ficção focadas em narrativa, falariam que flashback é um recurso narrativo pobre e
ponto. Se a sua obra precisa de flashback, você não conseguiu explicar ou deixar subentendido algum conceito e precisou dessa tática covarde e expositiva para se explicar. Eu entendo esse argumento quando a gente tá falando de um filme, mas em uma série, um anime, em um formato de vários episódios, flashback é quase uma necessidade. Eu acho que os flashback bem importante, tem alguns que são apelativos, tem outros que são simplesmente maravilhosos. Para mim, o melhor episódio já feito em uma série de TV foi um episódio da série The Bear, que é literalmente todo um flashback, mas quando o assunto é anime e mangá, a gente vê que esse recurso narrativo é utilizado de maneira quase assim, abusiva. Os mangakás adoram flashback. O flashback da forma que você descreveu, eu acho que é apelativo até para animes, né? Você contar a história toda de personagem antes dele morrer é muito covarde, né? Você poderia ter feito isso de outras maneiras, ou talvez o autor queria que ele ficasse naquela figura até a morte dele pra gente conseguir empatizar depois que visse o flashback. É, como eu digo, tudo depende da execução. Até as piores ideias, se bem executadas, se tornam coisas maravilhosas. Gabriel Dantas perguntou aqui: opa, Dante, tudo bom? Por causa do nome do seu canal, qual é a representação do inferno que você acha mais interessante? Cara, que pergunta foda. Pra mim, o inferno mais interessante já criado, não ironicamente, é o próprio inferno de Dante, né? O inferno descrito por Dante Alighieri na sua jornada. Toda a questão dele ser separado em níveis e representar pecados e ter suas próprias punições é muito rico, e não é à toa que foi tão influente para várias interpretações de inferno em várias obras ao decorrer do tempo. Mas tratando de obras, eu pessoalmente acho muito foda e muito fora da caixa o inferno de Chainsaw Man. A forma como ele é apresentado, sendo um lugar bizarro, cheio de porta, e dessas portas saem os demônios, é muito maneiro essa interpretação, na minha opinião, é algo muito fora da caixa, e é por isso que eu gosto tanto, não é simplesmente um lugar pegando fogo e foda-se. Riazin25, membro do canal, perguntou aqui: você assistiu Lazarus? Achei o final meio rushado, mas no geral gostei da vibe do anime. O que achou? Eu tô contigo, cara, eu gostei do anime ali, a maior parte dos episódios, achei que eles exploraram algumas coisas bem legais, dá pra ver que realmente é uma obra do gênio Shinichiro Watanabe, mas a reta final em si e a conclusão de alguns personagens eu achei bem ruim, não só foi rushado, eu achei assim, esse final de amargar, foi difícil de engolir, mas de qualquer maneira, obrigado Max por ter disponibilizado os episódios antes de todo mundo, né, eles me deram essa moral, muito obrigado, volte sempre inclusive, tá bom? J Vector 2008. Dante, cadê o vídeo do paraíso de Dante? Podem jogar seus tomates, né? Podem pegar seus forcados, suas tochas, mas assim, eu quero muito que essa seja a última vez que eu tenho que responder essa merda onde te responde, cara, eu não aguento mais. É o seguinte, eu falei no meu Instagram que desse mês não passa, mas talvez eu tenha me enganado um pouco. Esse mês realmente foi muito complicado, galera. No início do mês eu viajei, isso fudeu muito o meu cronograma. Por exemplo, o vídeo do Eisei que eu postei, o vídeo do Haikyuu que eu postei, eu literalmente tive que virar pra fazer. Tudo bem que isso tem mais a ver com a minha falta de organização do que qualquer outra coisa, mas ainda assim, pra vocês ficarem felizes, o meu bloqueio artístico, não bloqueio criativo porque ideia eu tenho de monte pra esse canal, mas o meu bloqueio de tipo, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu meio que já ganhei isso e eu estou trabalhando já no roteiro do primeiro vídeo do Paraíso de Dante, que será sobre um jogo e ele vai chegar em algum momento de agosto. Não vou fazer promessas, eu só vou garantir aqui que vai ser em agosto. De agosto não passa, eu quero que se foda, eu tenho que entregar essa merda. Alocinho, sua benção, você já escutou música geek ou pretende fazer vídeos reagindo a alguma? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, acredito eu, mas como esse foi o comentário mais curtido da postagem, pegaria mal eu não responder, na verdade. É o seguinte, irmão, eu tive a minha época, tá ligado? Eu tive minha época de ficar viciado e sei até hoje de qual o rap do Itachi de 7 minutos, mas hoje em dia, sinceramente, não é um conteúdo que me pega. Eu tenho amigos no meio que são rappers geek de anime, uma galera acompanha aqui Inferno de Dante, muito obrigado inclusive, mas pessoalmente eu não vou mentir, eu não ouço e nem pretendo, né, fazer react sobre tal, blá blá. G3F, o que achou do filme novo do Superman? A maior parte da galera gostou muito desse filme, adotou muito esse filme, é um começo brilhante pro novo universo da DC, capitaneado
capitaneado pelo James Gunn, mas ainda tem aquela galera amargurada que quer de novo, eu quero meu Henry Cavill, farmador de aura, vendo pessoa pedindo pra salvar ele farmando a porra da aura no céu. Cara, eu sinto pena do Henry Cavill, tá? Porque, infelizmente, ele ficou marcado como super-homem com a visão de um diretor que não sabia o que estava fazendo. Eu acho que já passou da época e agora acho que a gente pode admitir que o Zack Snyder é uma merda de um diretor. Ele não sabe fazer porra nenhuma, ele só fez 300 e mais uns gato pingado aí e deu. E é uma pena que o Henry Cavill ficou identificado como esse Superman, né? O Superman dedicado aos poderes, que tem uma vibe mais cinzenta, mais intimidadora e tal. Eu entendo que muita gente que cresceu com esses filmes e que nunca leu um quadrinho na vida, o que é a maioria das pessoas, vê esse super-homem agora que é mais frágil, que perde suas lutas também, que é derrotado, que sangra e que tem como lema a esperança e salvar os outros e até mesmo salvar a porra de um esquilo. Obviamente que muita gente vai estranhar essa abrupta mudança, né, do personagem, porque tem uma galera que acha que o super-homem de verdade, o canônico, digamos assim, é o super-homem do Zack Snyder, do Henry Cavill. Mas saiba, o super-homem dos quadrinhos de fato e o que a gente vê na maior parte das adaptações é esse novo. E eu vou te falar o seguinte, é difícil retratar esses personagens, tá bom? Porque personagens que são retratados como esses escoteiros, né, esses personagens muito bons por ser bons, eles sempre vão cair ali no poço da superficialidade. Ai, porque eu não sou Ed, porque eu não sou gótico, porque eu não tenho, né, um traje preto. Esse personagem não tem camadas, não tem profundidade, não tem complexidade. Sendo que isso é mentira, eu acho que esse filme mostrou muito bem isso, né? Como a complexidade da bondade acontece. Com o super-homem se envolvendo em jogos políticos e coisas do tipo, porque ele quer fazer o bem. Eu acho que essa foi uma trama abordada pelo James Gunn que foi um tiro certo, porque é extremamente atual e foi muito bom pra explorar esse lado do personagem. Então assim, eu adorei esse filme. A única coisa que eu posso falar que eu não gostei foi a necessidade de alguns diálogos expositivos demais, mas sinceramente, vendo todo isso aí, eu passo por cima numa maior tranquilidade. E eu tô torcendo pra que esse DCU seja tão grande quanto o MCU foi, porque, cara, eles merecem. São vários personagens muito fodas. E por favor, James Gunn, faça um John Constantine bom de verdade. Cadu Emanuel Branches Pires mostra suas tatuagens. Pedi várias vezes no Insta. Ao todo eu tenho 4 tatuagens, 2 que eu fiz com 18 anos e 2 que eu fiz com 22 ou 23, não lembro. Mas eu tenho essa aqui no meu pulso direito, 1967, que é a data do ano de nascimento dos meus pais. Obrigado, papai e mamãe, por terem nascido no mesmo ano, facilitar minha vida. Eu tenho na minha batata da perna direita o Homem Vitruviano. Essa tatuagem não tem tanta explicação e significado assim, é mais pela estética, eu simplesmente amo esse desenho, e desde que eu vi pela primeira vez eu falei, eu vou ter uma tatuagem dessa, e simples assim. E as outras 2 são, né, de mangás, tanto de Vagabond quanto de Berserk, retratando momentos muito bonitos que mudaram a minha vida e que inclusive eu descrevi no top 10 cenas. Vai lá ver esse vídeo se você tiver curiosidade depois desse vídeo. E Toshi Salo, 2 perguntinhas, meu mano, qual a sua opinião sobre Nazo no Kanojo? Já te adianto, nunca vi. E você acompanha os animes de temporada, por exemplo, pega uns 4 e 5 pra ver. Eu vejo animes de temporada mais pelo fato de ser meu trabalho do que por lazer. Atualmente as obras que eu tô vendo é To Be Hero X, né, o famoso anime chinês, One Piece, é claro, Dandadan, Lord of the Mysteries também, no caso vou começar, né, a rever o primeiro episódio e depois vou continuar, e por fim Gachakuta, que eu estou gostando bastante. Eu gostaria de despender um tempo aqui em Gachakuta porque é o seguinte, finalmente, muito obrigado, estamos vendo um Battle Shonen que não se passa num Japão diferenciado, que nem a Dandadan, que nem a Chainsaw Man, que nem a Jujutsu Kaisen. Finalmente temos um Battle Shonen em um mundo fantástico, com criaturas fantásticas e sistemas de poderes fora da caixa. Só por isso já me ganhou, já me capturou. Eu gosto de criatividade desses mundos fantásticos sendo introduzidos, e até mesmo as bestas de lixo que eu vi no trailer e falei, meu Deus do céu, vai dar merda. No episódio, no anime, é algo que faz sentido, é algo que eu consigo passar sobre, sabe? E até agora tô gostando bastante. Hey Arthur Leiwin, opa, tudo bom? Eu queria perguntar se Tokyo Ghoul, tanto o protagonista quanto a obra, entrou no seu top 10 depois que você leu. Infelizmente não, meu amigo, eu li Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul Re. Realmente é uma obra bem maneira, sendo que Tokyo Ghoul Re, cara, o final ali tem tantos problemas. Se você critica o Kishimoto e tira o Oda por matar personagem e trazer eles de volta, cara, não leia Tokyo Ghoul, porque a quantidade de personagem que, entre aspas, morre e volta, eu acho que eles são literalmente todos do elenco fazem isso em algum momento. Além de vários plot twists que, assim, são legais, mas
precisava, sabe? Tem personagens muito bons. Eu, pessoalmente, gosto bastante da trajetória do Kaneki e do Juzo, né, do Suzuya, mas infelizmente não chegou no meu top 10. Infelizmente, eu queria que chegasse, tá? Matheus So, ele mandou aqui uma bateria de perguntas, vamos lá, de qual vídeo você mais se orgulha? Você já fez algo relacionado à filosofia? Já teve algum personagem que você teve que tirar leite de pedra pra falar sobre? Tem algo popular que você não gosta? Quais obras você consome fora mangá e anime? O vídeo que eu mais me orgulho é de longe Como Não Criar uma Continuação, meu especial de 100k. Esse foi o vídeo mais desafiador que eu já fiz, demorado, sendo que a jornada de ter feito ela, ter postado e ver que vocês adoraram esse vídeo foi uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz na internet, e eu adoro esse vídeo. Às vezes eu me pego vendo ele de novo porque tem algumas piadas ali que são muito boas. Nunca fiz nada relacionado com filosofia, psicologia, eu só me interesso sobre essas áreas, nunca estudei de fato em faculdade essas paradas, eu só já li bastante sobre. Lembrando de cabeça, não teve nenhum personagem particularmente onde tipo, nossa, eu não consigo trazer nada sobre ele, eu tenho que botar profundidade e tal, nada desse sentido. O que eu mais consigo me lembrar é o Dio Brando, porque ele é um personagem feito para ser raso, e eu tentei procurar uma profundidade maior ali do personagem dele, com as migalhas de informação que a gente tinha que forneciam esse tipo de coisa. Algo muito popular que eu não gosto, tem várias coisas, cara. Todos esses isekais aí que pegam todo mundo, eu não gosto tanto. Tokyo Revengers, que tem uma comunidade enorme, eu desprezo. O próprio Blue Lock, que no Brasil é uma febre imparável, eu também, assim, eu não me importo. E além de mangás e animes, eu vejo muito filme, eu tenho uma parada meio de cinéfilozinho chato de ver um filme por dia, não é todo dia que eu consigo. Eu também vejo séries, mas não é tão frequente. Também leio bastante HQs, tá? Histórias em quadrinhos, super-heróis, Marvel, DC, Dark Horse, Vertigo, enfim. Richard Batista perguntou aqui o que você acha sobre Vinland Saga acabar no dia 25, do jeito que a história está atualmente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o último capítulo de Vinland Saga já foi lançado no Japão, mas ainda não tem tradução para português nem inglês, então eu não consegui ler ainda. Ainda não sei como é o final, mas provavelmente vou trazer um vídeo sobre em algum momento. Isso é algo que não vai passar em branco, sendo que me atendo a não dar spoiler nenhum para quem não viu ainda o final do mangá, não tá antenado. Historicamente, a história do Thor ficar seu fim não tem um final feliz, não é verdade? E segundo o tweet recente do mangaka, ele fez essa história para realmente contar o processo de crescimento e evolução do Thorfinn, né? Um menino se transformando num homem, não só pela idade, puberdade, esse tipo de coisas biológicas, mas por ideais, mentalidade. E essa proposta, na minha opinião, foi alcançada com sucesso. Mas eu acho que essa reta final, principalmente, foi seca, foi crua, e eu, pessoalmente, gostei muito de um ponto de vista narrativo. Dante, por sua causa, eu tive que sair do meu plano astral para voltar ao meu corpo preso à realidade material só para ver mais um Dante Responde. Desculpa pelo incômodo e tomara que você tenha gostado. 1 milhão de perguntinhas respondidas. Essa era a proposta desse vídeo. Um Dante Responde enorme. Eu não faço ideia se isso aqui vai dar certo, se vocês vão gostar, mas pessoalmente eu queria fazer isso. E agora eu tô satisfeito. Se você mandou sua perguntinha e eu não li ela aqui, irmão, não perca a fé, não perca a esperança, no próximo você aparece. Ou não. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Han Charles, Buruburu, ou Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaki Yamagis, Codê Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Remenedito, Ibura, Carlos Moreira, Windialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, MZ Guido, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hawk, Quebra-Cabeças, Prodital Gabriel Fraga, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobinho Devens, Eudi Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, João Vector, Davi Martins, Caio Dutra, Isalon, Irmãos Bonanza 2.0 Duplo Imbatível, Fiat Paul Todo Fudido, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Worth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fã do Dante, Branco Júnior, Richard K, Kaique Alexandre, Estúdio Launcher, Pesodelo 515, Elias, Teu7, Paulo Vitor e Rafael Ribeiro. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladins no Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver salvando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!